frente ainda, né? É verdade. Deixa fofa. É. Oi. Ela pegou isso. Ela queria falar com você. Eu sou fofinha, bonitinha. Baixa a perninha, baixa essa perninha. Você não é fofinha? Ah, então tá bom. É porque você puxou muito. Tá bom, vamos voltar. Meus irmãos, boa noite. Vamos nos colocar de pé para darmos início ao culto que aqui viemos prestar ao Senhor aos Deus. Quero convidá-los a fazer a leitura no Salmo 103. Ler os últimos versos deste salmo, a partir do verso 19 e até o verso 22, que é a solene convocação, a adoração e louvor que
conseguimos prestar ao nosso Deus. Leamos a nossa voz do verso 19 ao verso 22. Dos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, e executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Podem sentar? Vamos louvar ao Senhor. Hino número 9. Adoração ao Deus Trino.
ainda em adoração, vamos abrir os nossos livros de cânticos. Vamos cantar o cântico 307. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver, cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criadas, terra, céu e mar, todo ser realizado. Cântico 307. Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eco nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser. Igreja, toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador, Pois Tu és o Deus Criador. Vamos abrir nossas Bíblias na Carta aos Hebreus, capítulo 10. Vamos fazer a leitura do verso 19 ao verso 25. Hebreus, capítulo 10. Verso 19 ao verso 25. Leamos juntos esta porção da palavra do Senhor que nos convida a refletir e a considerar os nossos deveres diante do Senhor. Leamos. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também
uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. À luz do que lemos e do que nos convida a palavra para refletir, vamos cantar o número 71 dos nossos cenários, irmãos. Esse aqui. E aqui, não mude mais. Acertou. Se ao teu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos maus caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor na meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em teu trabalho não quis ser, escuta, Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Esta é a nossa oração. Estamos assim, orados. Mas a palavra de Deus nos convida também, lemos, a considerarmos uns aos outros. E hoje é um momento mais do que oportuno para lembrarmos da família que somos. Vamos, no nosso livro de Cântico, cantar os textos de Atos que nos lembram essa verdade. Cântico 47. A multidão dos que creram era só um coração, e a alma, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Cântico 47. Da multidão dos que creram era só um coração, e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa alegria. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira.
simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz, para todos os povos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias agora na leitura solicitada pelo pastor Américo, livro do Êxodo, capítulo 12. Vamos ler a narrativa deste capítulo, Êxodo, capítulo 12. Vamos fazê-lo de forma alternada, atentando para este momento tão precioso da história da missão. Êxodo, capítulo 2, verso 1 até verso 28. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: será o primeiro mês do ano. falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frescura. Três dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue lhe será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo.
Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de esopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E, uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Amém. Vamos encerrar essa primeira parte do nosso serviço de adoração, ainda adorando ao Senhor, com o cântico 256, irmãos. Agradecemos ao Senhor pelo pão e da vida. Seguindo a palavra de Deus. Agradecemos, Senhor, pelo pão que nos dá vida, das lembranças a mais querida, prova linda do amor que levou Jesus à cruz.
noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Deus nos abençoe o estudo da sua palavra agora à noite, para que nós sejamos edificados por ela. Hoje à noite nós deveríamos comumente continuar a exposição da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, que é a carta que nós estamos expondo. Mas no domingo passado nós estivemos recebendo novos membros. Hoje pela manhã ainda tivemos o batismo de João Lael. Nós estamos desde setembro estudando assuntos que dizem respeito à recepção de novos membros. Então nós iríamos concluir hoje pela manhã o estudo com esse tema, a ceia do Senhor. E aí, como agora à noite nós vamos estar participando da ceia, eu achei conveniente trazer o estudo da manhã para agora à noite, uma vez que nós vamos nos assentar à mesa do Senhor. O tema da ceia do Senhor é um tema importante para nós, aqueles que já são membros, já são antigos na trajetória cristã, é oportunidade para lembrar as verdades acerca da Santa Ceia. E para aqueles que estarão participando da ceia, os jovens que fizeram a posição de fé no domingo passado, hoje estarão participando da ceia pela primeira vez. Também é um momento oportuno para que eles compreendam mais uma vez este sacramento tão importante instituído por Cristo. E eu permito que o Jonas pudesse, em Êxodo, capítulo 12, Páscoa do Antigo Testamento, do povo de Israel, a igreja do Antigo Testamento, comia a carne do cordeiro como símbolo da aliança, do livramento, do perdão, da comunhão que Deus havia estabelecido com a igreja no Antigo Testamento. A nossa ceia do Senhor no Novo Testamento. Eu quero ler mais dois textos. Em Mateus, onde nós encontramos a instituição da ceia do Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Mateus, capítulo 26, verso 26, 27 e 28. Mateus, capítulo 26, verso 26, 27 e 28, diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E agora, irmãos, em João, capítulo 6, versos 53 a 57, não dizem necessariamente respeito à Santa Ceia, mas a realidade espiritual para a qual a Santa Ceia aponta. Quando nós celebramos a Santa Ceia, nós comemos a carne de Cristo e bebemos o seu sangue precioso. João capítulo 6, versos 53 a 57. Verso 52, nós vemos que disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu dele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Amém. Vamos orar? Vamos colocar esse momento nas mãos do Senhor, a Ele a sua bênção para os Pai eterno, Deus bendito, louvamos o Teu nome, te agradecemos, Senhor, como acabamos de cantar, pelo pão da vida, o próprio Cristo Jesus, desceu do céu, veio a este mundo, cumpriu o seu ministério terreno, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia,
e agora se faz presente no nosso meio, porque onde dois ou mais se reunirem em teu nome, faz presente. Te louvamos por essa dádiva, nós somos muito gratos pela comunhão que temos em Cristo, pela comunhão que temos uns com os outros, e te suplicamos humildemente a tua bênção nesse momento. O Senhor, Deus abençoe o estudo da tua palavra, concernente a esse assunto tão fantástico, Senhor, que é a ceia do Senhor. Teu Espírito Santo nos ajude nesse momento para trazermos à memória tudo aquilo que nós já sabemos. Teu Espírito Santo desperte no nosso coração algum ponto que ainda não percebemos, que assim possamos todos ser abençoados por ti. Abençoa todos os presentes nesse momento, em nome de Jesus que choramos. Amém. Mas eu vou estar mencionando aqui a instituição da Santa Ceia. É importante nós entendermos quem instituiu este sacramento. Depois o propósito, por que nós comemos o pão, bebemos o vinho, por que nós, o propósito, nós nos reunimos para participar da ceia. E aí, de forma rápida, olharemos os elementos, o pão e o vinho, o significado deles, e por fim, os requisitos para aqueles que participam da Santa Ceia. Acerca da instituição da Ceia do Senhor, nós olhamos para a nossa confissão de fé, do Mestre Nisso, no capítulo 29, na seção primeira, que nos fala sobre a instituição da ceia. A confissão diz: na noite em que foi traído, nosso Senhor Jesus instituiu o sacramento de seu corpo e sangue, chamado Ceia do Senhor, para ser observado em sua igreja até o fim do mundo, para ser uma lembrança perpétua do sacrifício que em sua morte ele fez de si mesmo, para selar aos verdadeiros crentes todos os benefícios provenientes desse sacramento, para o seu nutrimento espiritual e crescimento dele, seu compromisso de cumprir todos os seus deveres para com ele, ser um vínculo e penhor de sua comunhão com ele e uns com os outros como membros do seu corpo místico. Há muitas verdades na nossa confissão, então de forma didática eu apresento de forma breve as afirmativas aqui da confissão de forma mais visual dos irmãos. Então, vejam que a Santa Ceia foi instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz isso em Mateus, vou ler esse texto agora no estudo. Então foi o próprio Deus, o próprio Cristo que instituiu o sacramento. Para nós o sacramento não é uma tradição da igreja, para nós o sacramento da ceia não é algo sem relevância, pelo contrário, foi Cristo que instituiu e nós participamos então deste sacramento, deste recurso visual que o Senhor estabeleceu para nós, para que nós viéssemos a compreender a realidade espiritual da união com Cristo. Ele poderia não ter instituído isso, mas aprove ele instituir, comermos o pão, bebermos o vinho, assim como nós degustamos e recebemos de fato os elementos, para que assim entendamos que nós também recebemos o próprio Cristo nesse momento. Isso deve ser uma lembrança perpétua do sacrifício de Cristo e deve ser observada também por sua igreja até o fim do mundo. Nós devemos celebrar a ceia até Cristo voltar. Mas não apenas uma lembrança, existe o aspecto, sim, da lembrança, um aspecto de memorizar a obra do Senhor, mas significa também que Deus, quando nós participamos da Santa Ceia, sela os benefícios desse sacramento, confirma, carimba, ratifica, de fato, os benefícios, toda a graça que nós recebemos, aqueles que são verdadeiramente crentes, porque se alguém participa sem ser crente genuíno, é isso, crente genuíno só Cristo conhece, só Deus conhece, só Deus sonda o coração, mas aqueles recebem benefício de fato, para o nutrimento, o crescimento espiritual em Cristo. Nós cremos nisso, nós cremos nessa realidade espiritual. E cela nesses verdadeiros crentes o compromisso também, não apenas que nós recebemos os benefícios da parte de Deus, mas a via de mão dupla. Recebemos benefícios, mas também temos a responsabilidade de cumprir com aquilo que nós aprendemos com Cristo. Cumprir os deveres que nos cabem. Deveres, as responsabilidades que Deus impõe a nós, como seu povo, para cumprirmos assim, de acordo com a sua vontade.
Nossa confissão diz que a ceia do Senhor é um sacramento do Novo Testamento, porque está na Bíblia mesmo, e a Páscoa é um sacramento do Antigo Testamento. Mas esses sacramentos se equivalem, né, no Antigo Testamento, como nós lemos ali em Êxodo 12, vamos ler alguns versículos agora. Deus instituiu a Páscoa, a morte de um cordeiro, e no Novo Testamento, a ceia do Senhor, a morte do cordeiro. Porque aquele cordeiro do Antigo Testamento apontava para o cordeiro que viria, o cordeiro perfeito. Porque o sangue daquele cordeiro do Antigo Testamento não limpava de pecado realmente, mas apenas simbolizava a lavagem real que ocorreria por meio da morte do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Êxodo 12, que o Jonas leu ainda há pouco, eu transcrevi alguns versículos ali, onde nós lemos que o Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito: falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde, finalzinho da tarde. Pegarão um pouco do sangue, passarão nas 2 ombreiras na viga superior da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. É assim que vocês devem comer, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Eu lembro que o povo de Israel estava para fugir do Egito devido à perseguição do faraó. Como depressa do Senhor, é a Páscoa do Senhor. Páscoa significa passar por cima. Os irmãos lembram que o anjo do Senhor iria trazer juízo sobre o Egito, que estava escravizando o povo de Israel. E quando o anjo passasse então por cima do Egito e olhasse para as casas lá embaixo, e vissem nas casas a marca do sangue do cordeiro morto, na casa, nas 2 vigas, nas laterais e na viga superior, então o anjo do Senhor não iria matar o primogênito, não iria destruir aquela família, mas iria guardar. O sangue do cordeiro então guardaria aquela família, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá em vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como solenidade ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Lembro os irmãos que o sentido de estatuto perpétuo aqui significa por muito tempo. Porque nós sabemos que aprove a Deus administrar as 2 alianças de forma distinta. Então, na primeira, as 2 dispensações de forma distinta. A primeira dispensação, o Senhor administrou da forma como nós conhecemos no Antigo Testamento, com todos os rituais, com a Páscoa. Então Israel deveria fazer aquilo até o momento, obviamente, à luz do Novo Testamento, em que Cristo chegasse. A partir do momento em que Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, chegasse, então a administração muda. Porque agora não mais temos a sombra, o tipo, a figura, o símbolo, mas a realidade espiritual presente. Então Israel deveria fazer isso de forma perpétua. O termo traduzido aqui por perpétuo no hebraico significa também por muito tempo. Não apenas eternidade, mas também por muito tempo. E nós não entendemos como eternidade para Israel à luz do Novo Testamento. E agora é a administração diferente. Agora é o Cristo que é o Cordeiro real. Páscoa era uma obra, era uma figura da obra redentora de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, quando viu Cristo, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Paulo, quando escreve aos Coríntios, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 7, falando da necessidade que os crentes têm de deixar o pecado, né? Eu deveria participar então da realidade na qual o Cordeiro Pascal nos colocou, o Cristo Jesus. Ele chama o Cristo de Cordeiro da Páscoa. Veja que a Bíblia interpreta a Bíblia, e é o Novo Testamento que lança luz sobre essa doutrina da substituição da Páscoa pelo Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Senhor falou pelo profeta Jeremias que firmaria nova aliança com o seu povo. E no dia de Jesus Cristo, ao celebrar a Páscoa, aplicou as palavras de Jeremias a si mesmo.
instituiu o sacramento da Santa Ceia. Jeremias capítulo 31, verso 34, e aí, eis aí vem dias, diz o Senhor, e que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, nos 4 domingos passados, 2 últimos domingos vimos que a nova aliança não significa uma outra aliança, significa uma nova administração da mesma aliança, do mesmo pacto que Deus tem com um único povo, que são aqueles que creem nele. Então o Senhor havia dito a Jeremias que iria firmar uma nova aliança. O Senhor continuou dizendo, não segundo a aliança que fiz com seus pais, está falando da administração, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. E aí o Senhor está revelando a Jeremias esses últimos dias. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. E Cristo, então, nós lemos há pouco, instituiu a Santa Ceia, usando as palavras de Jeremias, falando da nova aliança. Quando comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças e deu aos seus discípulos, dizendo, bebam todos dele, porque isto é meu sangue, que é a expressão usada por Jeremias, o sangue da aliança, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Vejam, a ceia, irmãos, é um sacramento do Senhor, onde se toma o pão e o vinho conforme a instrução de Cristo, com vistas ao anúncio da sua morte até ele venha. É importante sempre nós lembrarmos da relevância do sacramento. Eu enfatizo isso porque há uma tendência, às vezes, dentre alguns, a menosprezar o sacramento, a menosprezar essa realidade espiritual para a qual é o sacramento. Nós não ignoramos o aspecto memorial do sacramento, porque nós trazemos a memória, né? O texto diz, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Então nós lembramos a morte do Senhor e nós anunciamos essa morte por meio do sacramento. Há o aspecto memorial, mas há o aspecto sacramental também, da realidade que nós recebemos algo espiritualmente falando de Cristo. Nós estamos com Cristo, nós somos de Cristo, nós temos recebido Cristo. Nós não recebemos de uma vez e aí tudo está pronto. Mas o Senhor Jesus nos nutre por intermédio dos meios de graça que Ele mesmo estabeleceu. A pregação da palavra, a oração, a leitura, a meditação da palavra de Deus, a comunhão dos santos, a frequência à igreja, estamos convivendo com os irmãos, aprendendo uns com os outros, exortando uns aos outros, aconselhando uns aos outros. Tudo isso é meio de graça. E sempre que nós lançamos mão desse meio de graça, o Senhor nos comunica a graça. E assim é com a Santa Ceia, assim é com o batismo, como nós vimos hoje pela manhã do passado também. No que diz respeito à Santa Ceia, este sacramento, nós anunciamos a morte de Cristo, porque a morte do Senhor, em nosso lugar, é o fato mais importante para os acontecimentos. Mas também não é a ressurreição? Sim, a ressurreição é a morte. A ressurreição existiu por causa da morte. Então a morte é algo importante para nós, a morte de Cristo. Afinal de contas, por que ele foi ao Calvário? Por que ele foi colocado no sepulcro? Por causa do seu pecado e do meu pecado. Por causa da nossa rebeldia contra Deus. Por causa do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Por isso que ele foi à cruz. Quando Cristo vai à cruz, então ele nos redime. Ele paga a dívida que nós tínhamos para com Deus. Ele paga, ele apaga a nossa dívida. Ele pega o extrato e ele, vocês não devem mais nada. Essa é a ideia. Eles estavam cheios de dívida diante deles. E o que nós deveríamos pagar era a morte eterna, do inferno e o sofrimento eterno. Mas Cristo veio à cruz e pagou a dívida. Ele foi considerado maldito por causa de nós. Devemos mantê-lo em perpétua memória. Devemos anunciar sempre isso, ter na memória a morte de Cristo. Lucas 22, 19, pegando um pão,
tendo dado graças, o partido lhes deu, dizendo: isto é meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Façam isso se lembrando de mim. Uma Santa Ceia, no momento, por isso eu quis trazer agora, porque fica bem próximo, fica bem vivo. Quando nós estivermos participando da Santa Ceia daqui a pouco, nós temos que lembrar disso. Não é para pegar o pão e ficar batendo papo. Pois é, o pão ouvindo coisa parecida, não. É para lembrar, ficar pensando naquilo, como Cristo morreu por mim. O pão, vamos ver, simboliza o corpo de Cristo. Mas antes dos elementos, o propósito, por quê? Qual é a razão de nós participarmos da ceia do Senhor? Entender a ceia do Senhor é a palavra visível de Deus. Entendam? A ceia do Senhor, o nosso documento de fé, é palavra visível de Deus. Isso significa que alguém não pode se abster da Santa Ceia de forma deliberada. Isso é um costume no meio evangélico e isso acaba adentrando também na nossa igreja. Tem alguém que diz assim: bom, deixa eu analisar esse mês. Fui tão bem com a minha esposa, fui tão bem com o esposo, errei nisso, errei naquilo, não vou tomar ceia. Quando eu converso com alguém assim, eu sempre lembro que a ceia do Senhor é a palavra visível de Deus. Então, assim como nós não podemos, diante de Deus, nós não temos a liberdade de dizer assim: bom, eu pequei, eu errei, então eu não vou ouvir a palavra de Deus. Eu não vou ouvir a palavra, eu não vou me dedicar a compreender a Bíblia. Não. Ninguém faz isso. Também não deve. Se alguém está em pecado deliberado, é outra coisa. Mas mesmo assim deve se meter à Escritura, e ouvir a palavra de Deus. É ímpio que deve fazer isso. Mas a ceia do Senhor é a palavra visível de Deus e nós devemos sim pensar, fazer o autoexame, como nós vamos ver aqui, mas nunca deliberadamente se isentar melhor do sacramento da Santa Ceia. Agora não dá mais tempo, mas todos nós sabemos que o costume da nossa igreja é ser uma vez por mês. O costume é uma tradição antiga, o evangélico também, deveria ser todo domingo. A igreja de Cristo nos primeiros séculos se reunia no primeiro dia da semana para partir pão. Poderia ser todo domingo. Pode ser um mês também. O mês faz de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses. Enfim. Agora não dá mais tempo. Quer dizer, todos nós sabemos que no primeiro mês, no primeiro domingo do mês, nós vamos estar ceando. Então, se chegar próximo, você não está tão bem, com a vontade de passear, procure os presbíteros. Um dos presbíteros. Procure a mim, ou para a sua mãe, conversar, para um aconselhamento. Olha, pastor, eu estou me sentindo assim, e nós vamos encorajar você a permanecer firme com o Senhor, a analisar e participar da Santa Ceia, porque ela é a palavra visível de Deus, ela traz graça de Deus a nós. No momento da ceia, o crente recebe o corpo e o sangue de Cristo. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Nós não somos católicos romanos, nós não cremos que o elemento ele é transformado literalmente no corpo, e que o vinho ou o suco da uva é transformado literalmente no sangue. Nós cremos, eu disse há pouco, existe o aspecto memorial, existe a realidade simbólica, mas também existe a realidade espiritual real. Quando nós tomamos o vinho e comemos o pão, nós recebemos graça. Não porque há algum poder nos elementos, que não há poder nenhum nele. Existe uma realidade espiritual. Por meio desse instrumento, Deus nos abençoa, assim como Ele nos abençoa pela instrumentalidade da pregação da palavra. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Quando nós lemos com reverência, meditamos nela, Deus fala conosco, recebemos graça da parte de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus real quando nós ouvimos a palavra pregada, explicada, ensinada. A palavra de Deus é a palavra de Deus quando nós recebemos os sacramentos ou visualizamos o sacramento, no caso
O batismo nós realizamos uma vez, então quando nós vemos aquela palavra, que é o sacramento do batismo, quando nós recebemos o pão e vinho, nós recebemos também graça da parte de Deus, do mesmo modo que recebemos quando a palavra é pregada, ou ensinada, ou lida, ou ouvida. Enfim. Que sentido recebemos a Cristo? Somos feitos um com Ele. Somos membros de um só corpo, do qual Cristo é o cabeça. Essa é a realidade espiritual. Por isso, nós não fomos feitos um com Ele, unidos na cruz e acabou. Não, nós sempre estamos sendo unidos a Ele. Nós permanecemos nele como o galho do açaizeiro permanece no açaí, para trazer aqui para a nossa linguagem, nossa região. Né? Então, assim como a manga, a mangueira recebe sua substância ali e permanece, assim nós também permanecemos em Cristo, somos sempre alimentados por Ele, somos unidos a Ele em todo momento. E não apenas com Ele, mas com o seu corpo. Mas que corpo? O corpo de Cristo. Daí a importância de nós, quando participamos da Santa Ceia, lembrarmos também que nós temos comunhão uns com os outros na igreja. Porque a realidade cristã, espiritual, ela é, sim, vertical, mas ela é horizontal também. Então a ceia não é uma comunhão minha com Cristo. Não estou nem aí com o meu irmão, não falo com o meu irmão, odeio meu irmão, estou mentindo com o meu irmão, eu não me dou bem com o meu irmão, eu vou tomar ceia porque eu estou em paz com Deus. Não é assim que deve funcionar. Ceia simboliza a união com Cristo, que é o cabeça do seu corpo, que é a igreja. A igreja espalhada por toda a terra, verdadeiros crentes em Cristo Jesus. Por isso nós não temos o costume de fazer a ceia fechada. Qualquer cristão genuíno que chega, né, e faz o seu autoexame, a responsabilidade é dele. Então nós damos elementos da Santa Ceia para ele. É irmão em Cristo. Até porque nós somos pastores desse rebanho, do rebanho dos outros. É desse rebanho. De quem nós devemos cuidar? A quem nós devemos instruir? Quem nós devemos pastorear? Esse rebanho aqui. Avisar a vida e tudo, meu Deus. Ainda agora, se alguém não tem tanta comodidade, não está com a vontade, antes da ceia, procure. Conversar, receber aconselhamento. Essa é a realidade, irmãos. O propósito da ceia é nós recebermos do Senhor os seus benefícios, sermos unidos a Ele, mas também unidos uns aos outros. Paulo diz isso. Quando diz não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo, e não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. É do Cristo, do corpo de Cristo. Cristo comunica a vida, irmãos, os que se unem a Ele pela fé, pela habitação do Espírito Santo. Ou seja, Cristo é a nossa vida. Por isso que nós ceamos, nós tomamos o pão, pegamos o pão. Ele é a nossa vida, a nossa, do corpo de Cristo. Todos os membros do corpo, do pé, da orelha, da cabeça, do dedinho, por aí vai. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Aqueles que um dia confessaram a Cristo, entregaram a sua vida a Cristo e o tem como Senhor e Salvador. Sobre os elementos, de forma bem breve, da ceia, o pão, símbolo do corpo de Jesus, moído pelos sofrimentos e torturas que sofreu antes de ser posto numa cruz e por fim engolido pela morte. O pão é bonitinho, gostoso, que a irmã França e a irmã Francinete fazem, mas esse pão ele foi amassado, ele foi cortado, ele foi dilacerado, por isso o símbolo do pão. Ele é cortado, ele é dilacerado, Cristo foi dilacerado na cruz, foi humilhado, amassado por causa de nós. Mas o pão também simboliza as necessidades básicas da vida. O pão é um símbolo também universal de alimento. Qualquer pessoa pobre pode comprar um pãozinho, com careca, por exemplo. Pode comprar, não é sem nenhum problema. Porque o pão simboliza de fato a necessidade básica da vida. E retrata Cristo como a necessidade absoluta e básica da nossa vida espiritual. Então é assim o que nós precisamos. É de Cristo, é dele. Hoje vimos pela manhã
dos 5 somente da reforma, somente Cristo. Cristo, que é o nosso alimento, que é a nossa verdade. Por isso ele disse: eu sou o pão da vida, este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Isso se refere à realidade espiritual simbolizada na ceia. Não é a ceia que vai dar a vida eterna. Não é comer o pão da ceia que dá a vida eterna, mas é comer a carne, o Cristo. Se alimentar. Ele só está usando aqui uma linguagem humana, não é como ele sempre faz desde o Antigo Testamento, para que nós entendamos a realidade espiritual. Mas o comer o Cristo é estar com Ele, é fazer parte dele, é usufruir dele, ser nutrido, alimentado, fortalecido, mantido por Ele como pão, que simboliza o alimento, nos mantém. O vinho, símbolo do sangue de Jesus derramado ao ser crucificado. Na antiga aliança, o sangue era derramado em lugar do pecador, Levítico 17:11, porque a vida da carne está no sangue. Eu tenho dado a vocês sobre o altar para fazer a expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará a expiação pela vida. Quando nós encontramos o Novo Testamento, Hebreus 9:22, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O vinho simboliza o sangue de Cristo, como nós vimos nas palavras do próprio Senhor Jesus na instituição deste sacramento. O vinho simboliza o sangue de Cristo e simboliza também a abundância, a prosperidade, a alegria, a satisfação e o banquete. Ao mesmo tempo em que o pão simboliza o que é mais básico, o vinho, no contexto do Antigo Testamento, também apontava para a prosperidade de Israel, para a abundância que havia e o banquete que havia em Israel. Até hoje, você vai visitar alguém, conversar com alguém, é comum que alguns tomem um vinhozinho, pegam um vinho lá e simboliza aquela comunhão, aquela alegria, ou coisa parecida. Pois essa é uma cultura bastante antiga. E Cristo usa essa figura do vinho para apontar para a prosperidade, a abundância, a alegria, a comunhão, como normalmente acontece nas pessoas. Como disse, simboliza a necessidade básica, sim, mas não apenas a necessidade básica, mas a gordura, a prosperidade, a alegria. Esse é o símbolo do vinho. Na noite da celebração da ceia, Jesus, o Cordeiro Pascal, assumiu o lugar da vítima sacrificial. Lá no Antigo Testamento, o cordeiro era morto, o sangue era derramado e todos comiam daquela carne do cordeiro. Agora, no Novo Testamento, Cristo assume o lugar. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 Coríntios 5:7, joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento, pois também em Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. 1 de Pedro também menciona essa realidade. Capítulo 1, versos 17 e 19. Pedro diz assim: e se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga, segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. O preço pago, irmãos, em nosso lugar foi o sangue de Cristo, não um sangue manchado com pecado, não um sangue misturado com pecado como o nosso sangue impuro, mas pelo sangue puro de Cristo Jesus. Ele não tinha pecado, ele foi à cruz para morrer por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que aparece lá em Apocalipse. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes entre os anciãos em pé um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, o chifre simboliza poder, autoridade, bem como 7 olhos. 7 é perfeição, então 7 chifres, autoridade perfeita, 7 olhos perfeitos que veem tudo, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O Espírito de Deus está presente por toda a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte. Essa era a proclamação deles: digno é o Cordeiro que foi morto, de
receberem o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória de Deus. É isso que nós vamos celebrar daqui a pouco. Essa alegria. O Cordeiro foi morto. Com ele nós estaremos para sempre. Nós viveremos com ele para sempre. Usufruiremos dele para sempre. Mas nós não estamos aguardando que isso comece. Não. Isso já começou. Isso nós estamos aqui agora, ouvindo a palavra de Deus, sentindo a presença de Deus, estando com o irmão ao lado, com a irmã ao lado, na comunhão, celebrando toda essa realidade espiritual de comunhão com Cristo. Nós, aqueles que confiamos em Cristo, há requisitos para a participação da ceia do Senhor, que é o último tópico. Olhando para o nosso catecismo maior, pergunta 171, como devem os que recebem o sacramento da ceia do Senhor preparar-se para recebê-lo? Os que recebem este sacramento devem preparar-se para recebê-lo, examinando-se a si mesmos, se estão em Cristo, a respeito dos seus pecados e necessidades, da verdade e da medida do seu conhecimento, da fé, do arrependimento, do amor para com Deus e para com os irmãos, da caridade para com todos os homens, perdoando aos que lhe têm feito mal, dos seus desejos de ter Cristo e da sua nova obediência, renovando o exercício dessas graças pela meditação séria e pela oração fervorosa. Como fiz lá na confissão, como mais didática, como cristãos, não devemos nos examinar somente na hora da celebração da ceia do Senhor, mas sempre. Guarde isso. Não é 5 minutos, eu venho o presbítero com pão, deixa eu pensar como é que eu estou. Agora eu vim, deixa eu pensar como é que eu estou. Não, é um autoexame, na verdade. Uma autocrítica devemos sempre fazer no dia a dia. Como eu estou diante de Cristo? Como está diante do Senhor? Lamentações 3:40 diz: examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. 2 Coríntios 13:5, examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido controlados. Somos chamados então a examinar a nossa vida, não a vida do outro. É uma autoanálise, é uma autocrítica, é um autoexame. Os pastores da igreja, os pastores, eles têm sim, nós já conhecemos, a responsabilidade de avaliar e julgar, inclusive, o que diz respeito ao foro externo. Porque se não for assim, vai ficar livre também para todo mundo. Vai fazer como as igrejas mais modernas fazem, chama todo mundo, independentemente da fé, da vida, de piedade, de santidade, todo mundo participa da ceia. Isso não é bíblico. Então nós temos sim. O ponto aqui é o autoexame. Eu estou mencionando que há um aspecto da responsabilidade daqueles que pastoreiam a igreja, daqueles que cuidam da igreja. Não podemos anular isso. Mas não como dominadores, não como dominadores e controladores, mas como supervisores da igreja. O próprio apóstolo Pedro, que escreve a sua primeira epístola, diz: olha, vocês presbíteros, eu presbítero como vocês, digo presbíteros, pastoreiem, cuidem do rebanho, não como dominadores, mas como aqueles que devem prestar conta ao pastor tal. Mas esse é outro aspecto. O aspecto que eu quero enfatizar é o aspecto do autoexame. Então, no momento da ceia, nós devemos nos autoexaminar. Não somente no momento da ceia, durante a vida toda. Para ajudar os irmãos, eu estou vivendo em toda a piedade. Toda aqui não entenda toda como perfeita. Porque se for como perfeita, ninguém vai participar da ceia daqui a pouco. Ninguém vai participar dela. Mas eu tenho me esforçado. Eu sou um cristão honesto, diante de Deus, diante dos homens. Eu vivo numa hipocrisia. Eu vou para a igreja, está tudo bacana, está tudo legal, mas eu ando do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero. Eu sou um cristão honesto diante de Deus. Eu sou um cristão honesto diante dos homens. Eu uso as palavras: eu ando por fé diante de Deus. Exato. Pensemos sobre, irmãos, para terminar, a nossa pecaminosidade, a graça de Deus em nós e por nós, e o chamado que temos a viver em obediência cristã a Deus.
sobre a pecaminosidade. Vejam que aqui eu coloquei, pensemos sobre a nossa pecaminosidade, mas aqui eu coloquei individualmente. Você pensa assim como eu devo pensar na minha pecaminosidade. Ou seja, eu devo confessar a Deus os meus pecados para não ser achado dentro dos hipócritas. Se alguém faz um autoexame e diz assim, bom, deixa eu pensar aqui nesse meio. Bom, esse meio, mas eu estou bem, vou participar da série. Não deveria nem participar. Porque pecou, sem dúvida nenhuma. Todos os dias. Sem dúvida. Todos os dias. O autoexame é, eu sou um pecador. Eu não tenho sido aquilo que Deus exige que eu seja, como marido, como pai, como pastor, como irmão em Cristo, como advogado, como professor, como engenheiro, seja lá o que for. Eu não tenho sido aquilo que eu deveria ser. Aí João diz, filhinhos, não pequem. Mas se pecarem, o que ele diz? Nós temos um advogado no meu Pai. Então o autoexame é para entender que nós somos pecadores. Não é para fazer um raio-x da alma, e um raio-x falso, fraco, e depois dizer assim, eu estou legal, eu estou bem. Não. Eu sou um pecador, miserável, desgraçado. Então me perdoe, Senhor, da graça. Não vai viver em hipocrisia, não é? Para dar ceia, pede perdão, depois pecando, depois pede perdão, pecando. Não. Mas é entender que de fato nós não somos dignos de participar da ceia do Senhor. Nós somos pecadores. Mas, tendo entendido que nós somos pecadores, confessemos a Deus os nossos pecados. E corramos a cruz. Eu devo correr a cruz. Então, pensa na minha pecaminosidade. Devo confessar a Deus os meus pecados, para não ser achado dos hipócritas. Eu corro a cruz, vou a Cristo, odiando o pecado e buscando uma vida santa diante do Senhor, renovando o meu voto. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, quando você estiver pensando aí na hora, claramente, Senhor, me ajuda, me perdoa, eu sou pecador, quero renovar contigo o meu voto, quero te servir, quero te agradar, apesar de mim mesmo, me ajuda, me fortalece. Isso que nós devemos pensar acerca da pecaminosidade. E a graça, de Deus em mim e por mim. Preciso alegrar-me a saber que é por ela que eu vivo, é por ela que eu me movimento. Vejam que não está em nós. Se nós fizermos um autoexame e ficarmos em nós vamos sair correndo da igreja. E sair correndo da presença de Deus. É um autoexame, e lembrar da graça de Deus. Então, se alegrar naquilo. Senhor, eu te agradeço. Poucos irmãos pensam que quando Jesus instituiu a Santa Ceia, ele olhou para os apóstolos, para os discípulos e disse assim, olha, vocês estão todos ok, vocês podem participar da ceia. Eram homens pecadores também, mas Cristo instituiu a ceia para eles, que nos representavam ali. E agora nós participamos da Santa Ceia, ou seja, o Senhor sabendo que o Senhor instituiu para nós, para a nossa vida, e devemos nos alegrar com isso. Lembrar que nós vivemos e nos movimentamos por causa dele. Lembrar que eu preciso e dependo da graça de Deus para viver espiritualmente. É somente a graça. Por fim, o chamado de Deus para mim. Sim, porque Deus chamou você. Ele não chamou só o pastor. Ele não chamou só o presbítero. Ele não chamou só o diácono. Ele chamou você para uma vida de crente verdadeiro. Uma vida santa. Então pense assim, eu tenho que me esforçar em obedecer a Deus com gratidão no coração. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que me esforçar. Não posso ser negligente. E eu tenho a certeza de que a boa obra será completada. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se Paulo aos Filipenses. É nisso que nós nos firmamos. É por isso que a ceia do Senhor é festa. Não é uma festa carnal. Ele vai ficar dançando, sambando, bailando aqui. É uma festa espiritual. É uma festa, uma realidade espiritual. Nosso coração pulsa e a nossa alma deve estar alegre nesse momento. A ceia do Senhor, onde nós podemos participar de todos esses benefícios espirituais e ser crescendo limitado. Para concluir, vamos. A ceia do Senhor, lembrando que a ceia do Senhor foi instituída por Jesus Cristo. Ele é o autor consumador da nossa salvação, ele é o cordeiro pascal. O pão simboliza o corpo de Cristo, o vinho, seu sangue. O cristão deve realizar o autoexame no momento da ceia do Senhor, não só no momento, mas agora também deve haver um autoexame. Se está vivendo piedosamente, se é honesto, se anda por
Isso é importante. E a ordem do Senhor é: e assim coma do pão e beba do cálice. A ordem não é: faça o autoexame, porque não coma do pão, não beba do vinho. Não. Coma do pão e beba do vinho. Beba do cálice. Isso está direcionando aos crentes. Se alguém não fez a profissão de fé ainda, se alguém não entregou a sua vida a Cristo, então não deverá participar do sacramento. Depois lê o texto áureo, 1 Coríntios, sobre a administração da Santa Ceia. Daqueles que professaram a Cristo, que confessam a Cristo, que fazem um autoexame da vida, e para nós, Cristo, chamou a sacramento, devemos participar dela. Que Deus nos abençoe. Vamos celebrar a ceia, diante dos coletantes, com o hino. Nós vamos louvar nosso Deus, nosso Senhor, tão bondoso, gracioso, misericordioso. Enquanto louvamos, vou chamar o pastor Armando à frente, os presbíteros, para ministrarmos a Santa Ceia. E eu vou desligar aqui, para nós tirarmos ali o projetor, tirar o cabo para que ninguém tropece. Então, enquanto nós louvamos a Deus também. Livro de Cânticos, número 42. Vamos entoar apenas a parte final de Hosana em diante. Livro de Cânticos, 42. ler 1 Coríntios, capítulo 11, texto que sempre lemos, no momento da ceia, palavras de Cristo ditas ao apóstolo Paulo, em respeito à administração da Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 até o verso de número 32. Diremos assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. De semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim.
Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pelo ensino da Tua Palavra. Não temos estado, Senhor, em condição de trevas, pelo contrário, o Senhor tem lançado bastante luz sobre a nossa vida, por meio da Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Nós te louvamos, Senhor, por essa tamanha dádiva, Pai, graça e bênção que o Senhor nos concede, de participarmos da mesa do Senhor, não como alguém perfeito, o Senhor tem nos ensinado, mas como pecadores regenerados, redimidos, perdoados por Ti, porque nós confessamos o Senhor, nós professamos o Senhor, e analisamos, Senhor, a nossa vida, chegamos à compreensão de que não há dignidade em nós, dignidade própria não, participarmos deste sacramento, e recebermos graça da Tua parte, mas o fazemos, Senhor, confiantes em Ti, esperançosos em Ti, crentes em Ti, pela realidade espiritual na qual o Senhor Deus nos colocou. Nesse momento, Senhor, nós nos alegramos, nós festejamos, Senhor, essa verdade. Nós te agradecemos pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nós proclamamos nesse momento. Nós te damos louvor e glória pela ressurreição, pela presença de Cristo no nosso meio, no nosso coração, e confiando nele, Senhor, nós participamos desse. Abençoa, Senhor, a todos nós, separa esses elementos do uso ordinário para a observância do sacramento. Abençoa, Senhor, aqueles que nos visitam, membros de uma igreja genuinamente evangélica, e irão participar conosco também. O Senhor, tenha misericórdia daqueles que ainda não se confiaram em Ti, daqueles que, por algum motivo, têm entristecido ao Senhor e não têm lutado contra os seus pecados. Peço que o Senhor os alcance, os salve, os liberte, para que eles também entendam as verdades da Tua Palavra, que sejam unidos a Cristo como nós também fomos, apesar de nós mesmos. Seja conosco, continua abençoando este culto, e que tudo, Senhor, que ainda temos para fazer seja para a glória, para o bem da nossa alma. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Os irmãos e as irmãs podem sentar. Lembre que aqueles que ainda não professaram a sua fé de forma pública, ainda não se confiaram em Cristo, ainda não compreendem, não discernem os elementos do corpo de Cristo, a igreja, bem como aqueles que uma vez fizeram a pública profissão, mas que se encontram sob disciplina eclesiástica, que não participam da Santa. Se alguém por disciplina deseja ser restaurado, procure depois, então, participarem daqueles que estão em comunhão com o Senhor, com a igreja, com os igrejas, com aqueles que nos visitam, membros de igreja evangélica, estão convidados também a participarem da distribuição do vamos participar, nós com a leitura.
Algum irmão ou irmã foi esquecido na distribuição do primeiro elemento. Se alguém foi esquecido, faça um sinal de mão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Para isto, todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Cânticos 49.
Alguém esqueceu esse mandamento? Levante a mão. Convido os irmãos a ficar de pé mais uma vez, sentar. Se eu presidente olhando num canto, vamos louvar o Senhor, depois orar, meditar bem apostólico e encerrar. Número 5, 4. Pai nosso que estás nos céus, louvamos o teu nome, te agradecemos por esses momentos na tua presença. Seja conosco, Senhor, na semana que se inicia. Abençoa, Pai, todos os nossos trabalhos, tudo aquilo que vier à nossa mão para fazer. Que o Senhor nos dê saúde, prosperidade, graça. Que tudo, Senhor, seja feito para a glória do teu nome. Livra-nos, Senhor, do mal, livra-nos, Senhor, de nós mesmos, livra-nos do diabo, Senhor, e guarda-nos, protege-nos debaixo das tuas asas. Abençoa a nossa nação, o nosso país, tem misericórdia, Senhor, do Brasil, país tão idólatra, tão promíscuo, mas nós te pedimos, Senhor, humildemente, que a
tua ação, Senhor, venha ser vista na vida dos brasileiros. Aumenta, Senhor, a nossa força como igreja, para que os cristãos, os teus eleitos na nossa nação, sejam intrépidos, Senhor, em proclamar a verdade, em pregar a verdade, para que as trevas sejam dissipadas da nossa nação. Abençoa também os enfermos, aqueles que estão sob tratamento médico, cuida deles. Abençoa, Senhor, cada profissional da saúde, que eles também sejam instrumentos de Deus, para ir o bálsamo para a vida daqueles que estão necessitados. Por favor, Senhor, ouve a nossa oração, nós pedimos em nome de Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam conosco, sejam com a Igreja de Cristo espalhada por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.